meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando por Wesley. Vamos falar, já que nós estamos num momento tão difícil, você fica vendo tanta violência no noticiário, na internet, aqueles casos nos Estados Unidos tão graves, né, de pessoas negras, né, por bobagem, elas sendo violentadas ou mesmo mortas, mas enfim. Vamos falar de uma coisa aqui, que é um quadrinho que ficou muito atual, já era bom na época, mas na minha opinião ele ficou melhor com o passar dos anos. Vamos falar finalmente dele, Batman, Guerra ao Crime, né, comentando a história em si e tal. Eu consegui comprar no período, em 2000, já tem 20 anos, é isso, né? Eu consegui comprar por R$12,90, não consegui comprar aquela do Shazam, do Superman, da Mulher Maravilha, enfim. Mas depois comprei em promoção os maiores super-heróis do mundo. Não vou ficar igual certos canais que eu vejo, ou mesmo em páginas de DVDs, revistas, assacolando. Não é assim não, cara. A realidade não é assim não. O arroz está caro, o feijão está caro. Esses caras eles têm que ter um pouco mais de companheirismo com quem não pode, né? É complicado, mas enfim. O Batman Guerra ao Crime é o seguinte. É uma história roteirizada pelo Paul Dini e, claro, dispensa apresentações o grande Alex Ross. Alex Ross, vocês sabem que Marvel, Tio Sam, Terra X, Justiça, enfim, os créditos do homem é Exterminador do Futuro, que é onde ele começa praticamente. Já o Paul Dini nós vamos dar um destaque aqui por enquanto. O Paul Dini é o seguinte, ele é um cara do audiovisual, ele é um cara do cinema, lá da TV, mais da TV. Quando ele começa a carreira dele, ele faz comandos em ação, os roteiros, He-Man, Mr. T, Tiny Toons do Spielberg, se eu não me engano, o Freakazoid também ele trabalhou do Spielberg, até que em 1992, que já são quase 20 anos, a Warner dá carta branca para ele fazer o novo Batman. O novo Batman, infelizmente, está foríssima de catálogo, não relança o DVD. Blu-ray merecia, até porque já vai dar 20 anos, merecia demais. Esse mereceu o Blu-ray. Eu sei que vai ser caro, mas merecia. E o novo Batman, ele tinha uma coisa que o Tim Burton, ele vai sim, ele resgata o Batman. Eu tenho amigos que não aprenderam a ler quadrinhos. Não aprenderam a ler quadrinhos, é triste. Eu vejo o cara, compra DVD, compra boneco, sabe? Compra esses encadernados e põe lá para dizer que tem. Mas não aprendeu a ler o quadrinho. O pior de tudo é isso. Acha que é bobagem, que não sei o quê. Ele já meio que enterrou a imaginação dele. Mas enfim, o novo Batman do Paul Dini e do Bruce W. Timm, vamos também resgatar um pouco aqui o Bruce W. Timm, ele pega o Batman do quadrinho. O Tim Burton já tinha aberto as portas. O Batman é isso aqui. Esquece lá o Adam West. Adam West é outra parada, é outra pegada. E quando o Paul Dini resgata esse cara, o que ele vai pegar? Quem leu os quadrinhos ou não leu ainda, eu recomendo bastante. Danny O'Neill, que faleceu recentemente, que era o cara que mostra toda aquela amargura do Batman. O Batman do Christian Bale já joga muito aquilo, o Batman mais urbano, ele em contato com as pessoas. Naquela época era o Gene Colan, Irving Novick, tem aqueles lendas dos Batmans, quem conseguir comprar, eu estou comprando aos poucos, Marshall Rhodes, Don Newton. E o Batman dos anos 70, talvez eu fique até olhando assim, que quando a DC resolve dar um fim no pré-crise, eles colocam o pós-crise, todos os heróis era necessário uma reformulação, mas eu nunca vi essa reformulação tão necessária no Batman pelo Frank Miller. Não que eu estou desmerecendo o trabalho do Frank Miller ou mesmo do Alan Moore. O Batman já era muito bem estruturado, porque o Batman de 70, ele estava envolvido com crimes, drogas, prostituição, a Fundação Wayne fica mais próximo de pessoas carentes. Nos anos 70 é criada a doutora Leslie Tompkins e o Bruce W. Timm e o Paul Dini, eles veem isso. Vamos resgatar tudo isso. Vamos colocar aqueles vilões mais clássicos, até porque aquele desenho, no novo Batman, ele é inspirado no Superman de 40, dos irmãos Fleischer. Mas enfim, o Guerra ao Crime aqui. O Guerra ao Crime é o seguinte. É uma história muito simples.
o Batman, ele só tem 3 personagens nessa revista. É o Marcos, aquele menino negro que vai perder a família, e o Winters. O Winters é aquele cara granfino, ele constrói shopping nos locais onde moram famílias, ele expulsa famílias, ele só está visando dinheiro, ele não liga para programas sociais, enfim, ele não está nem aí. No começo da saga, você vai ver aparições do Coringa, aparições do Charada, não sei se o pessoal olhou com bastante calma isso aí. Só que é uma história urbana. Devido a esse menino, ele viu seus pais serem mortos numa loja, que os pais do menino, do Marcos, eram o Randall Winters. É o Randall Winters, o grande vilão dessa saga. Ele viu esses meninos serem mortos, o Batman ele percebe, ele sabe disso, ele sempre percebeu. Como a violência está perto do ser humano, como o crime organizado ele acaba com famílias, a pessoa fica dependente de dinheiro, muitas vezes ela perde seus negócios, a pessoa pode ficar paralítica, abusos sexuais também, traumas psíquicos que às vezes não saem, mostra uma cena que a pessoa está num manicômio, mas não é o asilo Arkham não. Enfim, isso tudo é muito bem abordado pelo Paul Dini e o Alex Ross. Eu lembro que um artigo que eu tenho do JP Martins, que é um cara que eu admiro bastante, super tradutor, ele fala que os quadrinhos não poderiam mexer também com esses temas mais sociais. Na minha opinião é o seguinte, com todo respeito ao JP, tem que ter os dois lados, o lado fantástico das revistas e também esse lado social. E é incrível até hoje como tem gente que rejeita essas revistas. Igual meus amigos, eu não sei porque o cara não tem condições de comprar uma revista de R$10, mas compra um DVD de 40, 50, fica assim. Mas enfim, né? O dinheiro é de cada um. Mas enfim, o Marcos, o que acontece? O Batman sabe que ele vai entrar no mundo do crime. No caso, é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne mostra ele nos granfinos. Os granfinos, o Bruce Wayne, ele age, que é a outra máscara dele. O Batman, na realidade, tem 2 máscaras. Ele age com toda destreza entre os ricos. Ele sabe que os ricos são tão impiedosos contra as gangues de rua. Eles maltratam muitas pessoas. E quando ele está lá naquelas reuniões na Wayne Corp e tal, o Randall Winters fazendo lá, nós vamos construir aqui essas favelas que nós derrubamos, nós não estamos nem aí para esses caras. E lembrando que os Estados Unidos é um país que tem muita filantropia. Tu imagina se não houvesse. E o Bruce Wayne, ele vislumbra o que ele poderia ter sido no Randall Winters. O Randall Winters poderia ser o Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne, depois que há a tragédia, tem gente que não sabe. Não, tem gente que realmente não sabe. O Bruce Wayne perdeu seus pais quando ele tinha 8 anos. É uma coisa que nunca mais vai sair da psique dele. Ele, a partir do momento que ele se dedica ao Batman, ele não vai mais em festas, ele não bebe. Ele poderia ser um playboy drogado também. Ele poderia ser aquele playboy insuportável. A gente sabe que tem aqueles playboys que são... A gente vê nessa pandemia esses caras fazendo festa aí nos barcos. É gente irresponsável, que não preza pelo seu semelhante, enfim. E o Bruce Wayne, em vários momentos, ele quer dar uma porrada no cara. Só que ele não pode, pois ele está lá naqueles granfinos. E quem olhar lá no cenário do Alex Ross, aquelas mansões imensas, cara, você vê o dinheiro que rola ali, o dinheiro que provavelmente é desviado. Aí você vê o contraste das ruas. Depois que há o assassinato dos pais do Marcos, as gangues já querem tomar conta do local da loja. O Batman, ele vai numa atendente, já como o Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne ele tem vários e vários disfarces, ele é um mestre dos disfarces. Ele vê que uma atendente sempre vai voltar para o mundo do crime, que o mundo do crime ele é sedutor. O mundo do crime, o Bruce Wayne fala muito isso, porque a rotina é cansativa. Todo dia você tem que bater ponto, encarar aquele seu patrão chato, aqueles seus companheiros mais chatos ainda de serviço, clientes que você não pode falar um A. E ele sabe que essa mulher vai voltar para o mundo do crime. Isso aí, cara, é uma coisa assim, vai no âmago da questão. Vai no âmago da questão. Essa revista aqui da DC nos Estados Unidos, se eu não me engano, não sei se foram com todas, o ganho foi doado para instituições. Eu não sei se a Panini faz isso. Não sei, não vou afirmar com certeza. Mas se ela fizesse isso também, com cada revista dessa sendo vendida,
Tem muitas instituições que poderiam também receber esse dinheiro. Pelo menos uma parte, né? Uma parte, tanta coisa aí que está faltando. Mas enfim. Aí você vê o Batman, ele começa a questionar. Eu tive todo o conforto, todo o privilégio que a vida de um rico me proporcionou. Por isso que o Bruce Wayne tem aquelas máquinas. Ele pôde treinar com vários ninjas, vários professores. Mas o Marcos não tem isso. E o Marcos, ele joga uma coisa que até um colega meu outro dia falou. Ah, mas todo mundo é ruim, eu tenho que ser ruim. Não é, cara. Você foi sacaneado por uma pessoa e você acha que tem que tratar na mesma moeda. Não é assim. Quando a pessoa é maltratada pela sociedade, ela acha que todo mundo tem que fazer isso, que todo mundo tem que ser mal com a sociedade. E o Batman sabe disso. A gente vê a perspicácia do Batman, essa humanidade que tem esse personagem. E aí é onde que tu vê que o Batman não data. É muito, muito difícil o Batman datar pelos temas que ele está abordando, pelos temas que ele está, pela ousadia, eu acredito que pela ousadia também. E foi uma história que o Paul Dini e o Alex Ross bateram o pé, ó, não vão ter os vilões. Os vilões aqui vão ser a própria sociedade, como a polícia age. Até um momento que a polícia vai confortar o Marcos. A polícia vai lá, conforta o Marcos e tal, mas não dá o suporte necessário depois, até porque não é tão culpa da polícia. Aí você vê o Estado. Você vê que o Estado falha. O Bruce Wayne percebe muito isso. O Bruce Wayne, caramba, o Estado deixa essas crianças ao relento. E o Randall Winters, ele fala lá, não, rapaz, nós temos que fazer vista grossa mesmo, ó. A gente tem que expulsar os caras, porque quando uma loja ou uma fábrica sai de determinado local, essa comunidade vai falir. Provavelmente essa comunidade vai falir porque a loja ou o comércio em si vai sustentar esse local. E os ricos não fazem isso. Os ricos, eles querem construir shopping, condomínios. Você pode ver esses condomínios só mora cara, a maioria é leseira, nossa senhora, mas enfim. Não todos, claro. Mas enfim, e o Batman vai percebendo muito isso. E o Randall Reeds fala, ó, quem a gente não conseguir tirar, a gente vai subornando a polícia, a gente vai ali, tem um policial que faz o nosso jogo, e isso vai deixando o Bruce Wayne possesso. Bruce Wayne vai ficando num ritmo assim que não é possível que eu tenha que aturar esse cara. Mas como ele é companheiro de negócios, eu tenho que aturá-lo. E o Randall Winters, ele parece até o Donald Sutherland, quando ele era mais novo. Será que se inspiraram? Será que o Alex Ross, ele se inspira muito em filmes, séries? Será que ele teve essa... Ele tira fotos, algo? Não sei. E o Randall Winters fala, Bruce, você é um cara ingênuo, rapaz. Você quer ajudar essa galera, tu nem conhece essa galera não tá nem aí para você e tal, não sei o quê. E depois que tem uma certa fábrica que é fechada, e o Marcos, antes dessa fábrica, o moleque ele pega o Marcos, tá roubando televisão com os caras, vai lá roubar a televisão. Aí tem sempre aquele mais velho, que o mais velho, ele pega, isso no Brasil ocorre, o Batman vê muito isso. O mais velho, ele é o chefe. Mas aí, se ele for pego, é só ele que é pego e os meninos não são pegos. Porque são de menores, no máximo vai para juizada. Até nos Estados Unidos tem as brechas na lei. E o Bruce Wayne percebe tudo isso. Até tem uma parte, é a parte talvez mais interessante para mim. Talvez para mim. Porque eu falo que é uma obra muito pessoal. O Bruce Wayne está andando de limusine, é o Alfred, não esqueçam sempre que é o Alfred. E até por isso, que o mundo do Bruce Wayne é um mundo assim que ele teve que se isolar tanto das pessoas, ele só tem o Alfred. Muita gente fala, mas por que ele só tem o Alfred? Para ninguém descobrir que ele é o Batman. Se ele tivesse mais empregados, os outros empregados dariam com a língua nos dentes. O Alfred não, o Alfred é o pai, é o mentor depois que ocorre a tragédia. Ele está no carro, se eu achar a imagem já sabe, né? Ele começa a pensar, poxa, meus amigos têm esse privilégio, eles vêm de famílias ricas, eles estão nos parquinhos, seus filhos são abençoados, né? Eles têm esse privilégio, e a maioria das pessoas não tem isso. E quando o Batman vai nessa fábrica, ele sabe que a fábrica vai virar reduto de drogas. Depois que uma fábrica fecha, você pode ver, a fábrica fecha, a loja fecha, um condomínio é fechado, sempre vai virar reduto de marginais, de vagabundos. Não é que eu estou desmerecendo, não, mas é verdade. É verdade. Tudo isso vai ocorrer nessa história. E é uma história muito, muito curta do Batman. Não é uma história que vai lá no âmago da gente. E não tem como você não refletir depois. Por isso que eu falo, tem canal grande que ele quer ir lá. Não, compra que não sei o quê. Tem que comprar. Mas não pode ser tão caro.
A revista não pode ficar só assim para você ficar enfeitando. Ó, eu tenho a revista. É uma baboseira que eu acho, mas enfim. É triste a gente ver isso. E essa do Batman, ela é a segunda melhor história que eu considero aqui desse encadernado. A melhor história para mim é a do Shazam. Eu ainda pretendo fazer essa do Shazam. E a da Mulher Maravilha. São as duas melhores. A do Batman, eu já colocaria em terceiro, aliás. Vamos para você ver o tema tão forte e poderoso que eles estão abordando nessa revista. E até no final, e antes você vê também as conclusões. O Batman, para chegar em tal local, ele tem que ir em cassinos. Primeiro ele quer limpar a área. Ele sabe que é necessário limpar a área primeiro dos traficantes, dos criminosos, dos drogados. Não adianta ele comprar a rua por comprar. Ele vai chegar a um ponto que o Bruce Wayne... É uma história muito do Bruce Wayne. Que o Bruce Wayne ele vai ter que comprar aquela fábrica. Ele vai ter que reestruturar. E ele sabe que não vai ganhar muito dinheiro. Até no começo, olha o começo dessa saga. Começa com o Batman no cemitério. O Batman se lamentando. Porque ele é um cara que ele dorme pouco. Ele tem sempre crise de consciência. Até quando ele vai dormir em determinado momento, ele lembra do Marcos, é triste. E é porque ele não cita o Robin, né? Que os Robins... Eles também surgem de tragédias. Isso aí é bacana. E no final, quando o Marcos... Algumas cenas lembram bastante o primeiro Robocop. O negócio com o Robocop... Ele também tem crítica social, mas quando ele pega os bandidos, a gente quer ver o sangue jorrando e tal. O Robocop é uma outra pegada. Mas o Robocop bebe bastante dessas revistas aqui do Batman. Até quando ele vai lá na mercearia, é muito parecido. E o Marcos, ele quer matar o Batman. Ele fala, não posso ceder à tentação da arma. Se o menino perceber que a arma é mais forte, eu perdi a luta. E ele poderia muito bem tirar aquela arma do moleque. Ele tiraria aquela arma do moleque assim, num pulo mesmo. E, para que não me alongue, se você puder comprar a versão da Panini, tá aqui. Eu vou evitar folhear a versão do... Aliás, também que tá aqui, ó, já até lembrei. Só um instante, aqui. Essa versão aqui, vocês vão poder vê-la sendo satirizada nessa versão da Turma da Mônica. A Turma da Mônica aqui no Batman vs Superman, aquele filme polêmico, mas é bom, pô. Tem seus erros, mas também tem seus... É praticamente a mesma cena do Alex Ross, quem for olhar com calma. Aqui é o Superman do Alex Ross também, se a gente for olhar. Vale a pena demais. E se você puder comprar a original da Panini a preços bons, pô, não faz esse jogo da Panini, não. Mostra pra Panini que você dá as cartas. Ela não pode pensar que ela dá as cartas. Tudo bem, ela tem os direitos, concordo. Ela é uma prestadora disso aí, mas não deixa ela fazer a gente gato, sabe? Olha que bacana. Olha que imagens belíssimas, belíssimas. Olha só. Muito. Esse aqui é o Charada, viu? Não sei se o pessoal olhou bem. É o Charada fazendo planos, olha, ele planejando como é que vai pegar o Batman. Quer ver outra cena aqui? É o Coringa. O Coringa estava torturando essa moça loira aqui. Cara, é um primor. Olha o Bruce Wayne se locomovendo entre os granfinos. Ele é obrigado a ir em certos... Ah, achei essa cena. É um clube de um poderoso chefão. Ele detona os caras. E ele ainda fala, ó, se você não me der as informações, eu fecho esse bar em um dia. E ele fecha. O Bruce Wayne consegue. Olha que bacana. Cenas belíssimas. Deixa eu pegar uma cena aqui do Marcos. Olha só, cara. Pronto. Olha que primor. O Marcos na delegacia, o Bruce Wayne quando lembra da morte dos seus pais. Cara, que bacana. E aliás, o Batman aqui lembra muito o Michael Keaton. Será que não foi inspiração? Olha ele disfarçado. Ele sabe que essa mulher loira vai cometer delitos futuramente. Parece a Arlequina, né? A Arlequina, é aquele desenho Batman e Arlequina, que eles enfrentam o monstro do pântano. Ela vai de novo cometer delitos. O Bruce Wayne tem as costas todas marcadas, devido a ele ser um cara humano, né? É um negócio que chama muita atenção no Batman, essa humanidade dele, né? Olha só, o cara, se não parece o Donald Sutherland, um cara que reclamou das durações dos vídeos reavaliando, mas é uma pena que ele não entendeu o objetivo do reavaliando. Mas cada um é cada um. Olha que bacana, olha ele pensando. Gente, é lindo, é lindo. A última cena aqui, vamos ver se eu encontro. Ó, o Marcos. Marcos apontando a arma para o Batman.
ele sabe que não pode fazer o jogo da arma. Isso que, olha, cara, que bonita essa cena. Gente, é isso. Batman, Guerra ao Crime. Obrigado de novo pelos acessos. Muito, muito obrigado. Eu sempre olho os acessos, os comentários. Por favor, compartilhem e aquele joinha. No próximo Reavaliando.